Bendito é o nosso Deus, em todo tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e que tudo preenches. Tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós. Purifica-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Santo, observe e cura as nossas enfermidades por teu nome. Visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, tu que habitas na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensinaste a sabedoria a Salomão e que, pela descida do Santíssimo Espírito, fizeste de simples pescadores apóstolos e doutores, os pregadores do teu evangelho. Tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faça luzir nos corações daqueles que ensinam e aprendem nesse lugar o conhecimento da tua verdade, da tua eterna claridade. Concede-lhes um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, ilumina os olhos da sua alma, para lhes fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça os filhos da luz produzindo frutos em toda obra do bem e fazendo-os crescer, graças à sabedoria do alto. Pela intercessão da Santíssima Teotocos, a dos santos gloriosos e ilustres apóstolos, a dos grandes hierarcas e doutores universais, Basílio Grande, Gregório Teólogo e João Crisóstomo, e as de todos os santos. Pois tu és a fonte de saber e de sabedoria, e nós te rendemos glória, assim como ao teu Pai sem princípio, e ao teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Spolete e Déspota. Muito bem, gente, muito bom dia, um prazer imenso revê-los, né? E hoje nós temos como tema principal o último tom, né? O último tom dos 8. Eu decidi fazer uma coisa diferente, em vez de mandar todos eles separados, né? Para não sobrecarregar a caixa de e-mail de ninguém, eu pedi para minha estagiária fazer um drive, né, colocar no drive do Google, aí eu mando o link para o padre redistribui o link para vocês com todas as pastas, uma por uma, ok? Acho que fica bem mais fácil e também não sobrecarrega, né, o, a caixa de e-mail de ninguém. Sebastiano, seja muito bem-vindo. Ao final da nossa explanação aqui, a gente continua a conversa da semana passada, viu? Então, hoje, como temos o oitavo tom, ele parece, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, melhor dizendo, um dos tons mais agradáveis ao Ocidente. Tá bom, realmente parece um dos tons mais agradáveis, é um dos tons mais fáceis de ser cantado, ok? E é justamente esse tom que mais se utiliza nas igrejas de modo geral. Então, vamos compartilhar aqui algumas coisinhas só para a gente ver, né, algumas anotações. Primeiro deles, né, o quarto plagal utiliza essa escala diatônica e é conhecido como tom real. Tá? Conhecido como tom real justamente porque ele era sempre utilizado na presença do imperador de Constantinopla. Sempre na presença do imperador de Constantinopla. Quando o imperador estava na Basílica de Santa Sofia, cantava-se, né, o oitavo tom. Tá? Evidentemente, né, reservando seus próprios, então, os hinos próprios, mas a liturgia em si era toda cantada no oitavo tom. Ele tem base em Dó, ok? Que é o Mi da escala. Utiliza essa escala de Dó maior, lembrando que o Mi e o Si são quartotonados. Porém, em razão do fraseado melódico, que é um fraseado um pouco mais ocidentalizado em relação aos demais, principalmente em relação ao tom grave,
que foi o da semana passada, a não utilização desses quartos de tons não causa tanto prejuízo musical, eu diria, tá? Ele admite modulações em qualquer outro tom também. Então, é perfeitamente possível começar cantando no oitavo, partir para o primeiro, voltar para o oitavo, utilizar o segundo, voltar para o oitavo, utilizar o sexto numa frase, ou até mesmo o sétimo, voltar para o oitavo, fazer um fraseado no quarto, enfim. Isso é perfeitamente possível. Ele admite todas as modulações de um modo muito tranquilo, né, e muito fácil de se retornar ao à escala principal. Assim como todos os plagais, ele não se limita, né, a utilizar base, né, por exemplo, de Dó a Sol, de Dó a Fá. Não, ele usa a escala inteira o tempo todo. Tá? Ele usa a escala inteira o tempo todo. O Isson é sempre em Dó e Sol. Eventualmente, o Ré e o Fá são utilizados para evitar, né, choques de segundas ou trítonos. Ok? Tá aí a escalinha de Dó maior. E essa daqui é a chamada epífima, tá? Essa é a epífima mais comum do oitavo tom. A epífima mais comum. Na verdade, existem várias, mas ainda que seja somente, ainda que sejam tropários, que são coisas mais marcadas e mais curtas, né? Que é o Irmológio, ele é muito comum a gente ouvir essa epífima, que é a epífima do Papadicon, né? Super tranquilo, né? Super tranquilo de se cantar, super tranquilo de se aprender, até porque, né, desde pequenininhos, né, na escola, mesmo quem nunca estudou teoria musical, consegue cantar escalas de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Isso é uma coisa que todo mundo já ouviu, né? E já cantou. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Isso é muito simples. Repito, toda a estrutura inicial do canto bizantino, da teoria do canto bizantino, é sim feita, os estudos são feitos com base no tom real, que é o tom quarto, né? O plagal quarto. Então, solfejos iniciais, escritas iniciais, tudo isso, né, para que se aprenda todos os neumas, são feitos na escala de Dó maior, ok? E aqui, vejam, eu já tenho eu fiz, claro, né, duas gravações muito amadoras, né, muito amadoras, uma delas logo que eu acordei, né, e então, esqueçam a voz rouca, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o Salmo de... Opa, nós temos o Salmo das Vésperas, tá? Senhor, escuta minha voz, que minha oração sobre ti como incenso, cantado no oitavo tom. Apesar de ser melismático, né, ele usa uma escala maior, uma escala mais tranquila para se cantar. É importante a gente ver o seguinte, que nos tropários ele não usa a escala de Dó maior. Isso é muito curioso, né? Nos tropários utiliza-se a escala de Fá. A escala de Fá com o fraseado terminando na nota Sol, não na nota Fá. É muito estranho, né? Muito diferente isso. Mas termina-se no Sol, que é para indicar que nós estamos no oitavo, né? Que é justamente a quinta, né? De Dó. Então, tem aqui, por exemplo, o tropário. Eu vou deixar o link aqui para vocês no chat, que é o tropário da ressurreição. Opa, minha, minha incapacidade tecnológica, estão vendo só?
Eu vou deixar aqui para a gente escutar agora, se possível, o tropário da ressurreição, ok? E ele é cantado, sim, na escala de Fá. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Quando estiverem prontos, por favor, sinalizem. Εξ ύψους κατήλθες, ο ευσπλάχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να είμαστε ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάστασης ημών, Κύριε, δόξα σοι. Pronto, ótimo. Conseguiram ouvir, maravilha. Percebem? Ele não usa a escala de Dó maior, ele está na escala de Fá. Mas o fraseado sempre termina, né, na nota Sol. Esse tom é utilizado em vários tropários, não só na ressurreição. Mas o tropário do esposo, por exemplo, não é que é cantado durante as matinas, a segunda, da terça e da quarta-feira da Semana Santa, né, quando se sai com a procissão do ícone da extrema humilhação, né, canta-se o tropário no oitavo tom, justamente porque é o tom real, né, nós estamos ali, né, mostrando o rei, né, o rei dos reis está ali representado na iconografia. O tropário de Pentecostes também é cantado no oitavo tom. E eu fiz uma gravação muito, né, repito, muito simples, em português, tá bom? Em português, vejam. Bendito és, ó Cristo, nosso Deus, pois revelaste em sabedoria os pescadores, enviando teu Espírito Santo. Por eles o universo pescaste, ó amigo do homem, glória a ti. É um tom tranquilo, né? Muito tranquilo de ser cantado, muito fluido, né? Muito leve, né? E é, sim, claro, por ser o tom real, um tom glorioso. Acredito que a maioria das pessoas já ouviu nas igrejas a grande doxologia cantada no oitavo tom, também, né? Glória a ti que mostras a luz, glória a Deus nas alturas, a paz na terra e para os homens de boa vontade. Né? Perceberam? Pega a escala de Dó maior inteira e todas as frases da doxologia são cantadas assim, né? E essa melodia é muito próxima da melodia original. Doxa si to dixon dito fos, doxa en ipsistis Deo, carpi sirinin ananthropis evdokia. Né? Então, ele é muito fácil de ser adaptado para outros idiomas, né? É até mais fácil que o terceiro, tá? Até mais fácil do que o terceiro. Toda a paráclise de Nossa Senhora também é toda no quarto plagal, né? Justamente porque é a rainha dos céus, né? Então, sempre que se utiliza qualquer coisa, né? Qualquer texto que trata da realeza de Deus, né? Canta-se no oitavo. Inclusive, quando se tem, por exemplo, um doxasticon, que são aqueles glórias, né? O fraseado, quando fala em realeza, o fraseado muda para o oitavo, né? Para o plagal quarto, justamente com essa intenção. Também temos aí o Polychronion, que é pouco cantado, né? Ultimamente,
e que era cantado principalmente para o imperador de Constantinopla, hoje é cantado, sim, para metropolitas e para os patriarcas, no lugar do tom despotem, mas ele não é tão comum assim, e ele também é no quarto plagal. Tem uma outra observação que é importantíssima. O início da Divina Liturgia é sempre no oitavo tom. Sempre. Então, tem a litania toda, né? Toda a litania inicial é cantada no oitavo tom, e os Kyries também são cantados, né, nesse tom também. Kyrie eleison, Kyrie eleison, né? Do, não, mi, ré, mi, fá, ré, do. Né? Então, é um tom fluido, né? E é sim um tom que não se canta com pressa, tá? Ele é um tom assim majestático, realmente um tom majestático. Eu vou colocar aqui também um Accionestin cantado no Patriarcado Ecumênico. Vou deixar esse link aqui para a gente ouvir agora também, tá? Que é do Accionestin cantado no Patriarcado Ecumênico, para que a gente possa ter uma ideia do Accionestin um pouco mais longo, né? Um pouco mais longo, são 3 minutos, né? Por favor, finalizem quando estiverem prontos. Oxion estin osaritos, macaris in sentin theoton, dimnai macarison, Conseguiram ouvir? Ok. Vou deixar mais 2 links para que vocês possam escutar depois, né? Porque eles são mais longos, né? Um deles tem 10 minutos, o outro acho que deve ter uns 15, mais ou menos. Um deles são as laudes, né? O primeiro das laudes, das matinas, na Catedral de Atenas, e o outro, o hino dos querubins, né? Cantado por um grande psaltis, né? De Constantinopla também. Ok? E aí, como eu disse, né, é um tom muito mais tranquilo, muito mais fluido, apesar dos melismas, apesar daqueles floreios, né? E ele realmente admite essa modulação,
para outros tons com muita facilidade, com muita tranquilidade, tá bom? E eu fico à disposição de vocês para conversarmos, mas eu também quero reservar um espaço para terminar a nossa conversa com o Sebastiano. Estou à disposição. Buen día. No, estaba tratando de hacer memoria mientras oía en lo que se había quedado la semana pasada en mi pregunta, pero más que pregunta iba más a una proposición de estilo práctico, Sí. en el sentido de que, si no recuerdo mal, decía yo por ahí que en algunas parroquias, sea porque a veces hay pocos fieles, la asistencia es poca, son pocos los que suelen cantar, en muchos casos se reduce. Veo la diferencia con las iglesias eslavas, ¿no? Que han hecho sus concilios regionales para, digamos, adaptar algunos tonos o adoptarlos unos un poco más occidentales y que todos los fieles lo suelen cantar. Entonces, nosotros al conservar un poco esto tenemos una dificultad también si los fieles no asisten a la iglesia de manera periódica. Solo van a Pascua y no sabemos el Christos Anesti y después algo que se les sea parecido. Pero digamos, me había quedado en el aspecto también práctico, pedagógico del canto y de cómo podría ser por medio de cursos, de talleres, de formación de coros, de niños, de adolescentes, de ancianos, lograr incluso esa mayor participación el día domingo, por ejemplo, en una liturgia, atrayendo por ese lado que al principio parece ser poco comprensible, simplemente un cascarón muy bello, hasta que de repente empieza uno a penetrar en el mismo texto, en la misma teología, en la misma mistagogía que ese tropario, que ese pequeño himno tenga. Creo que la creación de cursos de modo permanente, cursos prácticos para el canto, para una persona que pueda tener la capacidad de dirigir ese coro, de prepararlos y demás, es más que necesaria, de modo tal de ir, sería, digamos, es muy noble el fin de alabar a Dios y al mismo tiempo se deriva esta parte práctica, incluso pastoral, llamándolo de algún modo, apostólico, de atraer nuevamente a aquellos que de repente dejan de asistir a la iglesia. O que incluso, eso uno lo sabe en la docencia y demás, cuando hay una obra de teatro, una presentación coral, el niño es el niño y el papá y la mamá y los tíos, ¿no? No pretendiendo hacer ciertamente de la liturgia una exposición teatral o musical, pero digo siempre bien ordenada, siendo la música litúrgica una herramienta para llamar nuevamente en todos los aspectos a los fieles. Sim, eu posso responder em português, Sebastiano? Sí, ciertamente. No, Exato. Eu vejo a música assim como um grande instrumento de evangelização. Vejo a música como um grande instrumento de oração. Vejo a música como um grande instrumento de autofocalização, né? Acredito que a música tem esse efeito, né? Esse efeito vibracional, eu diria, né? Para fazer com que nós repensemos a nossa postura diante da igreja, não é? E diante de Deus. Sem dúvida, pode e deve ser uma via imensa, né, para chamar as pessoas para a igreja, não só crianças, mas jovens, adolescentes, adultos,
né, que tenham vontade de cantar, que tenham vontade de participar das liturgias. Eu tenho visto, pelo menos, né, a minha experiência mostra o seguinte: muitas paróquias têm pouquíssimas pessoas e muitos mosteiros têm muitos jovens participando. No Oriente, pelo menos, eu vejo muitos jovens frequentando mosteiros e não paróquias, não é? Até como busca pela tradição, pelo preciosismo, pela introspecção, por assim dizer. Com relação aos cursos práticos, sim, né, a ideia inicial destes nossos encontros foi fazer um panorama geral sobre os 8 tons, não é? E com este panorama, a partir desse panorama, a ideia é sim desenvolver isso, né, para que aqueles que queiram, né, comecem efetivamente a cantar, como você havia dito na semana passada, um tropário que seja, né, no tom correto. E aí passa a ensinar os demais na igreja, e aí chama 2 pessoas ou 3, né, vamos pelo menos cantar o tropário juntos, ok. Vamos pelo menos cantar o Trissagion juntos, ok. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal. Vamos pelo menos cantar um Kyrie eleison juntos, não é? Isso é importante, porque aí ninguém começa por um hino querúbico no tom grave, porque ele é extremamente difícil, extremamente desafiador, mas acredito que a gente tem, assim, condições de levar adiante esse trabalho. Não depende só de mim, depende, claro, de vocês, né, e de outras pessoas que estejam interessadas. Como eu disse logo no começo, eu vou disponibilizar um link com todas as pastas, né, uma por uma, as 8 pastas, ok? E mais alguns materiais. Dentre essas pastas, uma gravação dos 8 tons em português. Lembrando que existe, sim, uma diferença de tradução, ok? Existe uma diferença de tradução, porque aqui eu estou privilegiando uma facilidade para cantar, uma maior facilidade para cantar e uma maior proximidade com o original, ok? Então, e a ideia é fazer com que vocês ouçam, por exemplo, semana que vem é o 3º tom, então eu vou escutar o tropário da semana que vem e vou ensaiar esse tropário com mais alguém. E ao ensaiar com mais alguém, né, chega na hora e canta-se o Apoliticum da Ressurreição, por exemplo, não é? Na outra semana é o 4º, ótimo, então vamos estudar o 4º para a semana seguinte. E se isso for adotado como uma regra, né, uma regra de fé mesmo, da mesma maneira que nós separamos um horário do nosso dia, né, para fazer as nossas orações no cantinho de ícones, se isso for adotado como uma regra, até mesmo no carro dirigindo, né, ou então deixar as redes sociais por 5 minutos para ouvir, né, e tentar reproduzir, seria, no meu entender, um caminho inicial muito bom. Como disse logo no nosso primeiro encontro, infelizmente, nós não temos no Brasil uma formação em canto bizantino. Pessoas que conhecem bem o canto bizantino. Nós temos algumas pessoas que conhecem o canto bizantino, mas não conhecem música ocidental, ou o inverso, não é? Então, essa intersecção é fundamental. É fundamental. Por essa razão, eu quero ainda ver se eu consigo, se eu tiver tempo, eu faço as partituras também. Eu acredito que não terei dos 8 tons, né, tempo para escrevê-las. Mas, assim que possível, eu posso fazer as partituras em notação ocidental para facilitar a compreensão daqueles que conhecem teoria musical, como Dom Ambroso, por exemplo, né, que pega uma partitura, é um excelente pianista, né, um excelente maestro de coro. Então, isso facilitaria bastante, né, o trabalho. Pavlina também conversou, né, no último encontro em que ela esteve presente, infelizmente ela não veio mais, mas também conversou, Pavlina e Gabriel,
né, conversaram no sentido de que nós nos encontrássemos em separado para iniciar esse trabalho de reestruturação de texto, de releituras, e apresentar para as igrejas sugestões, né? Apresentar sugestões de texto, focalizando sempre, né, nessa harmonização musical. Como se diz no Brasil, é um trabalho de formiguinha, ou seja, é um trabalho que leva anos e anos e anos. Mas, se não iniciarmos, nunca vai chegar, né? Por essa razão que veio essa proposta de fazermos esses encontros, né? Eminência? Ok. Bom, aí eu gostaria de passar um pouco da experiência que a gente tem com relação a isso, que já avançamos um pouco nisso, né? Mas realmente a música é uma coisa absolutamente importante na liturgia ortodoxa, né? Tanto grega quanto eslava, né? É realmente muito importante. E a gente começou, logo no início da igreja, exatamente, eu me coloquei à disposição para essas coisas, né, para tentar fazer algum trabalho, porque não se sabia nada, absolutamente nada. Então também optamos pelo canto eslavo, né? Também optamos pelo canto eslavo, que era o canto mais próximo do que a gente conhecia como música, né? Como música tradicional, né? Então, a gente fez esse trabalho, de tradução, né? De tradução para o português dos textos e de adaptação da música. Nos primórdios, tínhamos muito mais fiéis e tínhamos um coro em Recife e outro coro no Rio de Janeiro, que era dirigido por duas pessoas. Eu dirigia no Nordeste e um outro instante dirigia no Sudeste. Mas não preciso aqui falar detalhes, mas houve uma problemática na igreja em 2000, então nós tivemos a saída de muitos fiéis e padres da igreja. E isso reduziu bastante. Então, a gente perdeu os coros, né? Nós perdemos os coros. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a treinar os fiéis, de uma forma geral, para cantar, porque não tinha mais coro. Não tinha mais coro. E aí passamos também, nós cantávamos a 4 vozes, passamos a cantar a uma voz, somente. Porque não havia possibilidade de 4 vozes. Então, é um trabalho bastante... Nós já temos isso mais de 20 anos nessa coisa. E hoje dentro da nossa igreja, os fiéis é que cantam, e aí cantam todos, os afinados e os desafinados. Então, também é um problema. Também é um problema, porque todos acham que devem cantar e cantam, e soltam a voz, e às vezes o canto fica horrível, mas é o que a gente consegue. E também eu fiz esse trabalho de gravar tropário por tropário em cada tom, proquímeno, aleluia, siquera, e tudo em cada tom, e passar. E cada um que eu visse fosse ouvindo, né? Eventualmente eu dava uma ajustada, e com a pandemia a gente iniciou um trabalho pela internet. É um trabalho muito mais complicado, muito mais difícil, porque você cantar e ouvir as pessoas cantando por esses programas é muito ruim. É muito ruim porque corta nos agudos, o programa entende que é um ruído, corta. Então assim, é bem complicado, Mas essa questão de gravar cada coisa, tudo em cada tom, e passar para as pessoas, esse já é um trabalho que funciona de uma certa forma. Agora,
claro que vai cantar na igreja os afinados e os desafinados. E a gente não tem como impedir isso, porque são tão poucos que não dá para botar uma pessoa cantando só. Aqui eu vejo uma vantagem do canto bizantino em relação ao eslavo, apesar de ser um grande admirador também. Inclusive, no sábado ele mandei um link do YouTube com o Requiem de Mokranjac, que é belíssimo. Sim. Não sei se o senhor teve tempo de... Eu não tive tempo de ouvir, não. De ouvir. Mas aqui a vantagem do bizantino em relação ao eslavo é que, pelo menos aos meus ouvidos, parece-me que o canto eslavo, quando não está aberto em vozes, fica vazio, né? É a impressão que eu tenho, talvez por estar acostumado a ouvir coros cantando, né? Pode ser por isso. O bizantino, não. O bizantino, apesar dos coros, né, é muito comum, né, que haja o canto sem um coro, né, com uma pessoa só. E essa questão dos quartos de tons, terças de tons, né, que são... eu costumo dizer o seguinte, é simples, é só desafinar um pouquinho nessa nota. Desafina um pouquinho aqui nessa nota que você alcança, né, o quarto de tom com muita facilidade. Mas mesmo assim, eu acho que o bizantino tem essa vantagem em relação ao eslavo. Ele pode ser mais fluido, né? Ele pode sim ser mais fluido, não há necessidade de se usar tantos melismas como nesses links que nós vimos, né, durante essas semanas. É possível fazer algo bem mais simples, é possível fazer essas gravações, é possível receber as gravações, né, e sim, né, por esses programas é complicado, mas é possível que a pessoa faça uma gravação ainda que amadora, como eu faço no celular, né, e me encaminhe, por exemplo, não é, para que possa fazer uma ou outra correção, né? O fato de eu morar no interior da Bahia também dificulta o meu acesso, né, à igreja. A mais próxima fica a praticamente 400 quilômetros da minha casa. Isso se torna muito difícil, né? Isso é realmente muito, muito complicado também para fins de formação de um coro. Mas a minha sugestão inicial é essa, que nós peguemos esse material, façamos estudos, sejam devolvidos para que eu possa ouvir e fazer uma eventual correção, né? E sejam utilizados em conjunto, sempre com mais uma pessoa, né? Sempre com mais uma pessoa, para que possa dar início à formação de um mini coral, um madrigalzinho, um quarteto que seja, não é? Um quarteto que seja. E com relação à afinação, não há o que ser feito a não ser aulas de canto, né? Isso, aí a afinação, a aula de canto é aula tradicional, aula de canto lírico e ponto, não há o que se discutir, não é? E aí, antes, eu não sei se nós vamos usar o segundo link ou não, mas é o seguinte, eu vou encaminhar para vocês, como eu disse, né, o link com as 8 pastas, tá? No dia 27, que é o próximo sábado, eu estarei num turbilhão de coisas também. Então, eu gostaria de pedir para vocês que nós nos encontremos no dia 3, que é o primeiro sábado de agosto, e não no próximo. Além de tudo, vocês teriam 15 dias para fazer uma análise um pouco mais profunda do material, né, que virá todo de uma só vez, e também para ouvir os cantos e reproduzir alguns deles e tudo mais. Pode ser no próximo dia 3 e não no próximo sábado? Com certeza. Pode. Sim, sem problemas. Pronto, ok. João, eu estava sentindo falta da sua voz. Você não falou hoje? Não, desculpe, é que como eu estou em viagem, em deslocamento nesse momento, eu tive que entrar com o celular com minha esposa dirigindo. Eu vi a mensagem aqui, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sofia, querida. Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, porque as crianças foram passear com o pai. Queria mais uma vez agradecer, né, pela iniciativa. A proposta é realmente excelente e esse material que você vai compartilhar, Sabas, vai
vai nos nortear nos nossos trabalhos aqui na nossa comunidade aqui em Brasília. Nós tomamos a iniciativa de começar um grupo, e então nós criamos já um ambiente, né, no Google Sala de Aula, onde a gente pode compartilhar materiais, e a ideia é justamente essa, né, que a gente possa reunir boas referências e que nós possamos fazer esse exercício de ouvir, de escutarmos nas nossas casas, para que eventualmente a gente vá se reunir, consiga fazer ensaios, e a fim de reproduzir, né, os cantos assim, né, na sua íntegra, e para que a gente possa gerar um acervo, sabe? Um Sim, acervo que ótimo musical isso. da nossa comunidade, né? Então, a gente quer realmente, assim, gravar esse material, e vai ser excelente se depois a gente conseguindo realizar isso, a gente puder enviar para você, para que você também, né, avalie e possa Claro que fazer sim. alguma correção. Então, fazer esse intercâmbio, assim, para nós vai ser de grande valia, e é isso, assim, é uma coisa que eu sinto falta, é que eu até conversei com os meninos aqui da nossa paróquia, é que a gente possa documentar as coisas, né, porque a gente não tem nada, assim, documentado. O que nós temos na nossa paróquia, ela iniciou com os gregos, os primeiros gregos que chegaram em Brasília, que cantavam no coro, e aí eu fui a única dos gregos que se interessou e comecei a cantar junto com eles, mas assim, eu não tinha nenhum material, né? Eu fui aprendendo de ouvido, como se fala, né? Fui aprendendo de ouvido, ouvindo eles cantarem, ouvindo o Padre Emanuel cantar. E hoje, pessoas que não são de ascendência grega estão interessadas em participar do coral, já estão participando do coral, o que é É o muito caso de positivo, Mateus e Max, não é? o que é muito positivo, exatamente, e outros também, é muito positivo, muito legal, mas assim, eu particularmente, eu não tenho nada assim para compartilhar com eles, né? Se a gente já tivesse algo assim já documentado, como os áudios, como partituras, tudo isso facilitaria o trabalho para que a gente Sem pudesse dúvida. disseminar, não só para os que estão chegando agora, mas claro, no futuro, né? Os Claro, próximos que virão depois claro. da gente. Então, eu acho que criar esse acervo, digamos assim, esse acervo musical, vai ser muito importante, né? Para disseminar isso para os próximos que virão. E a gente conta muito com a sua ajuda, né? A gente possa fazer esse intercâmbio. E O que eu puder fazer, esteja certo que será feito, né? O que estiver ao meu alcance, não tenha dúvida nenhuma que será feito, né? Então, e a ideia é justamente isso mesmo, documentar algumas coisas, né? Auditivamente e por escrito, para que isso possa ser compartilhado entre as pessoas e para que facilite mesmo, né, a compreensão, o uso imediato e também, né, com as próximas gerações que vierem, porque a partir daí a gente consegue desenvolver o que foi feito, corrigir algumas coisas, modificar musicalmente, textualmente, e utilizar isso para evangelização, como o Sebastiano disse, né, que é é um caminho, eu vejo, importantíssimo, fundamental, né? exato, exato. Vai ser um belo trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? A gente está É, ciente de que mas nesse caminhar a gente vai estruturando as coisas, né? Eu acho que o importante é ter um objetivo final. Quando a gente tem uma meta a ser atingida, a gente vai caminhando em direção a essa meta consequentemente, vamos atingi-la, né? sim. Mas o começo é assim mesmo, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai fazendo ao longo de um ano, dois, não sei qual vai ser o tempo necessário que nós vamos levar, mas nós temos que começar desse começo que você propôs realmente, né? Sim, Compartilhando esses materiais, ouvindo em nossas casas, então todo mundo ali se comprometeu a escutar em casa, para que depois nós possamos nos reunir, cantarmos juntos, isso. né? E gravar, documentar, e aí a gente vai estruturando as coisas. Mas é isso. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E a partir desse material inicial, eu me comprometo com vocês, não no mês de agosto, tá? O mês de agosto para mim vai ser um mês bem assoberbado de coisas, mas a partir do mês de setembro eu me comprometo a fazer, né, outras gravações, outros materiais, e se for, né, o caso, dar início a um segundo módulo, né?
a um segundo módulo, mas aí sim, como bem disse Sebastiano, uma coisa mais prática mesmo, né? Uma coisa mais voltada para o uso diário, né, da música. Dom Ambrósio? Não era só para informação. Você havia dito que após o oitavo tom, né, teríamos mais dois encontros? Não, Seriam um dois só. encontros para fechar? Um só. Um só. Ah, tá. Um só, que é justamente para poder ter um retorno de vocês a partir do material, né? A ideia é essa, é ter um retorno do grupo a partir desse material, né? É Dos que isso, encontros e tudo mais. isso seria, então, no dia 3 de agosto, não é isso? Isso seria no dia 3 de agosto, exato. Certo. Né? E também, talvez, programar, né, um segundo módulo, né, a partir de setembro ou outubro, enfim. Uhum. Certo, entendido. Ok? Mais alguém? Bom, então, eu quero agradecer demais a participação de todos, agradecer ao Padre Dimitri, sempre muito solícito, muito disponível aqui, nos ajudando com esses links todos. Não iremos para o segundo link, não é? Já que não há mais comentários, repito, meu WhatsApp está à disposição de todos, vou novamente deixá-lo aqui no chat, 92729985 com DDD 75, ok? Com DDD 75. Tá? À inteira disposição de vocês e vou pedir para que Dom Ambrósio faça as orações finais. Deixa eu ver se está ligado. Bendito é o nosso Deus, em todo o tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção do Senhor, na sua divina graça, no seu amor pelos homens, desça sobre vós em todo o tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Spoletes, Déspota. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, né? E rezem sempre por nós. Amém. Obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço. Gracias, Abbas, gracias. Graças, Padre, graças por tudo. Obrigada, bom fim de semana a todos. Deus abençoe. Graças, Padre. Muchas gracias. Graças.